Alguém está passando por aperto, tribulação, provação de alguma ordem? Eu sei de pessoas que estão, sim, nessa igreja, talvez não estejam aqui, mas o pastor fica recebendo notícias, e os irmãos também, de pessoas que às vezes estão em situações complicadas. E como você passa por essa provação? Isso é o que a palavra de Deus tem para nos dizer esta manhã. Você se alegra ao passar por provações? Pode ser uma perda de dinheiro, pode ter sido assaltado, assaltada, uma doença inesperada, uma gravidez indesejada, uma demissão. Como a gente pode encarar isso? Mas eu sou do povo de Deus, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Ouvimos muitos irmãos dizendo isso, é uma frase que está na Bíblia. Como podemos passar por tudo isso? Como é que nós podemos encarar às vezes tanta tribulação, sofrimento às vezes intenso e angústia? Como é que eu posso encarar tudo isso à luz das Escrituras, à luz da Bíblia? Como podemos ver a nossa fé crescer no meio das provações? Pastor, minha fé não cresce, minha fé diminui. Eu acho que Deus não é poderoso, não existe, ou não está ligando para mim. Será que há uma saída para tudo isso, irmãos? Será que a palavra de Deus, será que Deus mesmo tem para nós alguma palavra que possa nos beneficiar quando estamos passando por provações? E eu trago esse tema, irmãos, porque este ano de 2018 começou um pouco estreito, como se diz, apertado. Nós tivemos um acidente grave, muito grave com o nosso pastor Toninho, com os filhos de Vivi, de Márcio Amorim. Nós tivemos outros irmãos adoecendo, irmãos desmaiando. E eu digo, Senhor, quanta coisa nesse início de ano, outras provações. Eu sei que muitos têm de uma certa intensidade maior ou menor passado por isso. Então eu quero dizer que a palavra de Deus tem sim algo a nos dizer esta manhã sobre como nós devemos enfrentar os testes, as provações em nossa vida. Amém? Abram comigo, por favor, a carta de Tiago, o livro de Tiago, por favor, no capítulo 1. No capítulo 1, versículos de 2 a 6. Tiago, capítulo 1, de 2 a 6. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Já começou estranho a carta de Tiago. Tiago tem certeza que é isso mesmo? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes pede, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo fraco, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. A palavra de Tiago começa assim: irmão, se alegre quando estiver na provação. Irmão, se alegre quando estiver no momento de aflição. Realmente o Evangelho e a palavra de Deus é contra a cultura. Vai contra tudo que a gente possa aprender nesse mundo, porque se você está passando numa provação, a tendência é você ficar ansioso, triste, sisudo, sério, bravo, choroso. E a Bíblia vem dizer: irmãos, tenha motivo de toda alegria o passar, não só por uma provação, por várias provações.
Como é que Tiago escreve o negócio? Quem foi Tiago? Tiago foi um dos irmãos de Jesus, filho de José e Maria provavelmente, mas não filho de Maria como Jesus era, evidentemente. Ele deve ter se convertido por ocasião da morte de Jesus Cristo. Tem uma passagem em 1 Coríntios que nos sugere isto. Ele foi um dos líderes na igreja em Jerusalém, ele presidiu o concílio da igreja, conforme está descrito lá em Atos 15, quando a igreja precisava decidir sobre algumas práticas do judaísmo. Isso aconteceu entre os membros daquela igreja iniciante do Senhor. Provavelmente essa carta de Tiago deve ter sido escrita aí em torno do ano 49 depois de Cristo, ano 50 depois de Cristo. É um dos livros mais antigos do Novo Testamento, anterior à carta de Paulo aos Romanos. Paulo em Romanos trata do objeto da nossa fé. Qual é a nossa fé? A nossa fé é em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E Tiago traz em seu livro experiência para o dia a dia da nossa vida. Essa carta de Tiago é como se fosse uma carta de sabedoria, como se fosse um livro de provérbios, de Eclesiastes. É dizendo para nós como nós devemos nos comportar no dia a dia, com as questões que aparecem em nossa vida. Tiago traz essa experiência para nós, palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Fé diante das provações, fé diante das necessidades das pessoas. Lá no capítulo 3, a carta de Tiago fala de fé para controlar a nossa língua, órgão extremamente difícil de ser controlado. Depois ele diz fé para lidar com os conflitos de relação entre as pessoas, e fé para lidar com pressões e doenças. Então, essa carta, a palavra de Deus, a carta de São Tiago, ensina a nós. É a expressão de uma confiança de que o que Deus diz deve ser seguido, irmãos. É a expressão de que se eu sigo ao Senhor Jesus, e se eu fizer o que Ele diz, isso vai trazer resultados para a nossa vida. O que Tiago ensina é que diante de provações, a fé me leva a ter uma atitude de gratidão. Você fica grato a Deus. Obrigado, Senhor, por essa doença. Obrigado, Senhor, por esse prejuízo. Você fica grato com isso. Você se enche de alegria nessa situação. A Bíblia diz que você deve ficar alegre. Diante de pessoas diferentes de mim, a fé, se eu tiver fé, ela vai me fazer uma pessoa mais sensível para entender. Ele é diferente, ele pensa diferente, ela entende de outra maneira. Diante da vontade de fazer fofoca, se você ler essa carta, vai aumentar a sua fé a controlar a sua língua. Diante dos conflitos de relação, a fé crescendo no seu coração vai fazer de você uma pessoa pacificadora. Nem sempre você vai ter que brigar, mostrar que tem razão. Às vezes é melhor você viver em paz. Diante das pressões da vida e doenças, a fé faz você se tornar uma pessoa de oração. Isso é muito comum acontecer. Quando temos alguém doente ou com alguma gravidade, as nossas orações elas se intensificam de tal maneira que nos aproximam mais de Deus. Isso é a fé movendo em nosso coração que faz. A fé que Tiago ensina é a plena confiança de que Deus está vendo e agindo em qualquer circunstância de minha vida e me levará aonde Ele quiser. E onde Deus quer me levar sempre é um lugar bom, nunca é um lugar de danos e perdas. Amém? Você está sendo conduzido por Deus, você está indo para o melhor lugar. Mas Senhor, aqui está meio estranho, está meio escuro, tem lama. É Deus que está conduzindo você? Fica tranquilo. Esta fé é o reconhecimento de que Deus está na direção na qual eu estou vivendo e Ele vai prover direção para a minha vida. E eu preciso lidar com essa situação de uma forma que seja benéfica para mim, para os que estão comigo e seja gloriosa para Deus. E aí vamos estudar então, queridos, vamos entender o que a palavra de Deus tem para nós. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre fé em tempo de provação.
Alguém está passando uma provação, não preciso dizer, mas só quero chamar essa atenção da sua alma, do seu coração. Você está passando algum momento ansioso, de provação, de angústia? Você queria que a sua vida fosse diferente? A palavra de Deus é para você hoje, e eu espero que você seja ricamente abençoado com a presença de Deus na sua vida. Fé não é um escudo contra provações ou contra dores. Primeira coisa, fé não vai me proteger de dores. Fé não vai me proteger de provações. Meus irmãos, diz a carta, considere o motivo de toda alegria o fato de passarem por diversas provações. A frase de Tiago soa como algo frio, parece uma ordem fria. Mas Tiago, você é insensível. Nós estamos aqui com esse problema tremendo e você vem dizer: fique alegre. Parece uma bomba que chega assim no nosso coração. Meu Deus, como eu vou poder seguir isso? Provação tem a ver com a nossa atitude de sermos testados e termos uma atitude compatível com a vontade de Deus. Irmãos, eu e você somos testados por Deus. Deus está curioso e Deus quer ver como você vai responder, como você vai agir. Não quando você estiver num resort comendo camarão graúdo na beira de uma piscina. Não. Deus vai saber que nessa situação você estará alegre. Eu quero saber como você vai agir. Deus quer saber como você vai agir, como eu vou agir, quando estivermos na provação, no momento ruim, nas diversas tribulações de nossa vida. Então Deus vai saber qual é a atitude. E nós vamos aprender hoje, pela misericórdia dele, qual a atitude que deve ser feita por um cristão para seguir a vontade de Deus. Provação tem a ver com a atitude de sermos testados com a vontade de Deus. Diferente um pouco de tentação, que tem a ver com a nossa atitude de desobedecer a Deus, de ceder à pressão para o mal e fazer o que Deus não quer. A diferença entre provação e tentação é que tentação é um chamado para fazer o mal. Tentação é um chamado para fazer o mal. Não coma desse fruto e morrereis. Você não morre não, come. Isso é tentação. Entende? Tentação é diferente de provação. Provação visa o nosso crescimento na fé. Você quer crescer na fé? Não. Sim ou não? Sim. Amém. Então você vai ser provado. Prepare-se para a provação. Eu só lembro do chamado de São Paulo. Jesus chamando São Paulo disse: vou mostrar a você o quanto importa sofrer para me seguir. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida por mim, vai ganhar. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Esse é o meu Senhor. Esse é o Senhor de vocês. Você vai crescer em fé, querido. Não temas. A diferença entre provação e tentação é essa. Tentação é sempre puxando para o mal, porque são palavras... É a mesma palavra para tentação e provação. Pastor, então quando é que eu vou saber que a Bíblia está falando de tentação ou de provação? Pelo contexto. Se Satanás está com Jesus no deserto, Satanás não está testando Jesus Cristo. Satanás está tentando Jesus Cristo. Não está provando. Não é uma provação, é uma tentação. Que se você fizer, aí você peca. Tentação em si não é pecado. É o potencial para o pecado. A diferença então é essa. A provação, passando por ela, como a Bíblia diz, é vitória e visa o nosso crescimento. Evidentemente que na provação você pode cair em tentação. Certamente já caímos. Então alguém está com prejuízo financeiro, alguém foi demitido, e aí fica triste e diz para todo mundo: isso é uma vida miserável, isso é uma empresa, e a culpa é tua, não está agindo como cristão. Meu Deus, quantas vezes eu já não agi assim? Então ali na minha provação eu estava caindo em tentação e um homem coberto de pecados. A palavra então é muito semelhante, é peirasmos no grego. Então a gente vai saber isso no contexto.
no contexto, é que a gente vai entender quando é tentação e quando é provação, e provação é inevitável. A expressão é: quando passardes por várias provações. Vai passar. Vocês já sabem disso, que vocês vão passar por provações. É inevitável. E elas são inesperáveis. Não vem com aviso, com: olha, prepare-se que no dia 15 de fevereiro você vai passar por uma provação. Não. Elas são inesperadas. Ela vem e você cai no meio desse teste, dessa provação. Você vai saindo daqui tranquilo, um assaltante torceu o pé, quebrou o pé, ficou ali numa situação complicada, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o vizinho, brigou com a sogra, com a mãe. Naquela parábola do bom samaritano, Jesus diz que o homem caiu nas mãos dos salteadores. Olha, ele não sabia que ia ser assaltado, senão ele não teria ido por ali. Então, provação sempre acontece, é inevitável e vem rapidamente. E eu penso que, porque durante uma prova, um professor bom, ele nunca orienta seus alunos: professor, como é isso? Meu filho, você estudou bem, senão agora é a prova. Quantas vezes a gente está na prova e a gente quer falar com o nosso professor celestial: Senhor, como é que é isso? Você está na prova. Eu não vou dizer. Acontece, queridos. Professor chato, a gente na prova ele não fala nada, está em silêncio. Por quê? Está sendo provado. Muitas vezes você está na provação e Deus está em silêncio, esperando você terminar, esperando você passar. E as provações, Tiago diz que são múltiplas, várias provações. É no plural, imprevisível, múltiplas, e sempre vem. Misericórdia. E tem dia que parece que é assim mesmo, né? Tem uma história de um rapaz, certa noite, ele era um soldado de forças armadas, e ele acordou com um barulho estrondoso em seu apartamento. Aquele negócio caindo, o gesso caindo no chão, estourou a água em cima do seu apartamento, de forma súbita, fez aquela pocinha no gesso, o gesso não aguentou, caiu, aquele susto, aquele barulho. E ele chama o pessoal da zeladoria do prédio, e olha, tem que tirar a água aí. E quando ele vai fazer isso, ele tranca a porta, ele sai do apartamento, tranca aquela porta que tranca por fora, ele tranca e esquece a chave dentro. E ele agora, para voltar para dentro do apartamento, ele vai ter que arrombar a porta. E ele se lembra que ele tem algumas ferramentas lá na garagem que pode ajudar ele a consertar esse cano, e ele desce. Quando chega lá, olha na garagem, o seu carro está com um dos pneus furados, e ele vê que a ferramenta não está, esqueceu na casa da mãe. Ele diz: então tem que pegar o carro, o pneu está furado, troca o pneu. Quando chega na rua, ele percebe que esqueceu os documentos, volta correndo para o apartamento. Quando ele volta para o carro foi roubado. Por sorte sua, o carro tinha pouca gasolina, e a alguns quarteirões ele encontra, e ele vem empurrando seu carro, porque estava sem gasolina, até o próximo posto. Depois que ele tenta secar a água do seu apartamento, e ele tinha uma cerimônia naquele mesmo dia para comparecer, ele entra no seu carro, coloca uma espécie de uma espada que ele tinha no seu uniforme, e ele coloca no banco. E quando ele senta no banco, ele não percebe, muito apressado, muito agoniado, ele se fere naquilo, fere então aqui embaixo dele, e ele volta para seu apartamento. Quando chega lá, ele percebe que os seus passarinhos haviam morrido, e ele para e diz: Senhor, como é que pode um dia desse? Isso aqui é uma brincadeira, queridos, mas não tem dia que parece assim, que tudo dá errado, e você se volta para Deus: Senhor, o Senhor está tentando me matar, né? Mas graças a Deus o Senhor está com a pontaria ruim hoje e eu estou escapando. Alguém se identifica com essa situação em que quebra a máquina de lavar, o carro, você briga com o marido, chega uma conta no cartão de crédito que você não esperava? É assim mesmo. Você está na prova. Como você vai se comportar? Tiago diz: é motivo de grande alegria.
é motivo de grande alegria. Ou seja, você tem fé? Sim, claro, mas isso não é um escudo que protege você de dores e provações. Então a fé vai capacitar a mim e a você, queridos, a ter uma atitude positiva diante das provações. Como é a fé em Cristo? Como ela está agindo no seu coração? Como é que a fé que temos em Cristo produz em mim uma atitude positiva? Tiago parte do pressuposto que essas pessoas já conheciam Jesus Cristo, como aqui também eu entendo que todos vocês já conhecem ao Senhor. Como é que você vai se comportar na provação? E tem gente que está em provação hoje. Tem gente aqui que está no meio de uma tribulação. Veio buscar uma palavra do Senhor e aqui está ela para você, glória a Deus. Resolva ter uma atitude positiva diante das provações. Acabou lamúria, acabou choramingar, acabou tristeza, porque nós somos filhos dele. Ele é o nosso Deus. Ele, na sua misericórdia, está trazendo essa bênção de palavra para nós. Tiago não está dizendo para se alegrar com dor ou perda. Tiago não está dizendo que o objeto da alegria é a provação. Eu gosto de ser provado, não é a perda. Deus não é um Deus sádico que nos ensina a ter prazer na dor. O que Tiago está ensinando é que no meio da dor nós podemos nos alegrar por causa da presença de Deus em meio à provação. Por que se alegrar? Porque está sofrendo? Não. Por que se alegrar? Porque Deus é comigo. Por que se alegrar? Porque Deus está comigo no barco. Porque Deus está comigo na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, na minha alma. É por isso que eu me alegro, Senhor. Aleluia. Em tudo dai graças, diz o apóstolo. A gratidão não pela doença, ou pela perda, ou pela dor, mas porque Deus é conosco. Que maravilha. O ensino de São Tiago é que no meio das provações nós vamos experimentar mais intensamente a presença de Deus, se não tivermos reclamando, chorando, se fazendo de vítimas, ou clamando aos quatro cantos que somos a mais sofredora das criaturas. Mas se tivermos com alegria, dizendo: Senhor, Tu estás aqui, me ajuda, Senhor, aí sim, você vai se alegrar, porque o Senhor estará junto de você. A presença de Deus conosco é meio de alegria, é motivo de alegria. Não a provação em si é motivo de alegria. E aí Tiago traz um tom imperativo, da ideia de urgência. Se alegre diante das provações. Isso não é natural para o ser humano, não é natural. Ele nos chama para uma avaliação mental, considerar que nós podemos ter sim uma atitude positiva diante das dificuldades. Essa decisão da atitude positiva significa presença de Deus e significa crescimento e purificação da nossa fé. Nossas provações, elas são testadas. Nós somos testados, você é testado, e isso vai produzir perseverança. E a diferença entre paciência e perseverança é que paciência é uma atitude de confiança em tempo de crise, e perseverança é um estilo de vida. Persevere no Senhor, não desista. Mas a igreja está assim, mas o irmão pisou no meu pé, mas tem isso, mas não sei aquilo. Persevere em Cristo Jesus. Não abandone, não deixe de adorá-lo, não deixe de estudá-lo, não deixe de orar para Ele, não deixe de buscá-lo, porque a perseverança, diz a palavra aqui em Tiago, ela vai fazer com que sejamos maduros, espiritualmente maduros, completos. Ele diz aqui íntegro, inteiro, completo. Holos é a palavra em grego, onde vem aquela holográfico, é total. Para que nós sejamos completos, nós precisamos desenvolver essa fé, querido. Na provação, não reclame, se alegre, porque Deus é com você. Isso foi assim com José do Egito. José passou por provação. Vocês conhecem a história de José do Egito. Primeiro os irmãos dele pegaram e colocaram ele num poço. Quando ele estava no poço, ele podia ter desanimado.
Depois ele saiu do poço e os mercadores levaram ele para o Egito. Foi vendido. E ele chegou na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele passou por aperto. Passou. A esposa de Potifar trouxe problemas para o rapaz. Poderia ter desistido no poço, poderia ter desistido lá mesmo, mas ele foi perseverante e ele chegou a ser um grande lá. E ele levou sua família para a casa do faraó e abençoou toda a sua família com a sua perseverança. Tem um psicólogo judeu chamado Viktor Frankl. Ele era judeu, foi prisioneiro em campos de concentração, e ele disse uma frase fantástica. Você disse para o algoz dele, os nazistas, ele disse: vocês podem tirar tudo de mim, menos a minha capacidade de escolher como eu vou reagir diante do que vocês estão fazendo comigo. Essa é a nossa atitude, queridos. Na aprovação, a alegria. Isso acontece mesmo quando a gente está em momentos de dor. A gente pensa em desistir, pensa em abandonar, pensa em reclamar. A gente reclama, chora, mas Cristo sofreu por mim, morreu por você. E isso prova para nós que Deus está preocupado com a nossa situação. Deus não nos deixou para lá. Então, querido, persevere. Como você está hoje? Você está com vontade de desistir? Você está triste? Eu queria que você resolvesse encarar a sua provação como um momento para experimentar Deus como você nunca experimentou na sua vida. Vamos fazer um teste? Se você está passando por um período, pode ser um tédio. Olha, pastor, eu não tenho nada, minha vida não está tudo bem de saúde, tenho um dinheirinho, está tudo bem em casa, agora eu estou entediado, está monótono na minha vida. Isso é uma provação. Navegadores, eles preferem até um mar mais bravio do que calmarias. Calmaria não tira o barco, a vela do lugar. Às vezes nossa vida não está com tribulação, mas está com monotonia. E às vezes é chato, às vezes é angustiante, e às vezes nós estamos passando por outros problemas mais intensos. Eu quero fazer essa sugestão, essa recomendação pastoral para você. Encare sua provação como um momento para você experimentar Deus como você nunca fez. Sua fé vai produzir paciência, sua paciência vai ser transformada em perseverança, e Deus estará fazendo de você uma pessoa completa para lidar com dores da vida de uma forma positiva, para ser um mensageiro de bênção nas mãos do Senhor. Você chegando numa família que não sabe nada de Jesus Cristo, e você como sendo um candeeiro acendido no lugar de trevas, dizendo: é assim que Jesus faz com a gente. Essa igreja é para ser uma igreja de missionários, essa igreja é para ser uma igreja de evangelistas, essa igreja é uma igreja que leva a luz de Cristo para esse mundo. Aí precisamos nos tratar primeiro. Como vamos poder sair por aí em lamúrias e lamentações? Aqui o pastor é reclamando, chorando. Ministério naquele momento tá? Como você vai levar esperança se você está se acabando? Está na provação? Alegre-se. Alegar pela dor? Não, porque Deus é com você. Se alegre pela presença dele e peça a intervenção de Deus. Peça mesmo, querido. Está no aperto? Peça a Deus. Está no apuro? Peça a Deus. Mas eu queria fazer agora uma sugestão de um tipo de oração. Porque qual é a oração que a gente pede logo quando está em apuro? Senhor, me livra, me tira, resolve. Essa é a primeira. Está doendo, Senhor, tira a dor. Estou sem dinheiro, Senhor, me dá dinheiro. Estou brigando, Senhor, me dá paz. Então a gente quer solução do problema. Mas Tiago não diz isso. Tiago não diz isso. Tiago diz no versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Mas Tiago, eu estou na provação, eu queria a solução da provação, e tu está me dizendo para pedir sabedoria? Então, querido, na sua provação não peça para Deus resolver o problema, peça sabedoria. Senhor, o que é que nessa provação tu queres me ensinar? Senhor, o que é que o Senhor quer de mim?
Como é que o Senhor quer que eu haja nessa circunstância? Que qualidade, que talento, que dom o Senhor quer que desperte na minha vida? É mais paciência? É mais força? É controle da língua? É perseverança? O que é que o Senhor quer? Senhor, tu está vendo minhas condições, meu choro, minha impotência, minha tristeza? E a gente quer a solução do problema. Isso é o pragmatismo. Vamos ser pragmáticos, vamos ser práticos. Mas Deus quer nos dar mais do que isto. Deus quer nos dar um estilo de vida que possa caracterizar uma pessoa que vive com Cristo, um cristão. A sabedoria é vivenciar a atitude de Cristo quando ele estava passando na provação, que ele disse assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. É assim que nós devemos encarar nossa provação. Senhor, está difícil, está doendo. O que o Senhor quer me ensinar com essa provação? Que atitude eu devo ter? Derrama sobre mim a sabedoria, Senhor, para que eu possa sair dessa provação fortalecido na fé, e com a minha alegria pela tua presença eu contaminar outras pessoas que não te conhecem. Amém, queridos? Relaxem, descansem. Deus responderá a sua oração. Orem e Deus responderá. E Ele responde de forma generosa. Deus não é mesquinho. Deus não fica fazendo, não, mas porque naquele dia você disse isso, então eu vou descontar aqui. Não, isso é típico de mesquinho. Deus não é mesquinho, Deus é generoso. Deus é generoso, Ele vai responder a você muito além do que você pensa. Nós temos alma mesquinha. Não, porque também está vendo aquele, não, ali é assim, porque é isso, que é aquilo. E Deus generoso, dizendo: eu quero ensinar você na provação, quero que você alegre na provação, quero que você leve as boas novas, quero que você se transforme em pescadores de homens, quero que você se arrependa e se volte para mim. Então Deus não vai colocar empecilho para responder você. É como um pai bom que ouve o seu filho pedindo sabedoria. Ele vai dar aula o dia todo para o menino. A única condição que Tiago coloca aqui, a única condição que Tiago traz aqui para que você obtenha o que você está pedindo, ou seja, sabedoria, como agir na provação, é que você peça com fé, peça com confiança, em nada duvidando, ele diz, reconhecendo que Deus está na prova, reconhecendo que Deus responderá conforme a vontade dele, e reconhecendo a nossa falta de fé. Se você tem fé, se você tem confiança, você vai ter resposta, e a promessa será uma coroa. Coroa indica aqui, nem todo mundo aqui vai ser rei, viu, irmãos? Nosso país é uma república, dificilmente. Pode ser um rainha do milho, rainha de alguma coisa assim, mas nós vamos ter uma coroa que diz glória. O símbolo da coroa é glória, glória na presença do Senhor. Como é que está a sua provação hoje? Em que tipo de prova você está passando, querido? Deus promete que se você pedir sabedoria, Ele vai ensinar a você em que direção você deve ir. Se você deve ir de carro ou a pé, de avião ou de navio, se você deve falar manso, falar firme, se você deve sair ou ficar, Deus vai ensinar você, porque Deus vai dar sabedoria. Você está na provação, com alegria, peça em oração sabedoria ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Vamos orar. Ó Deus, o que queres de mim, Senhor? Pai santo e bendito, em nome de Jesus, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça nesta igreja? Senhor, o que queres que façamos no nosso país, que está essa bagunça? Senhor, como nós devemos fazer com os enfermos? Que atitude eu devo ter com a minha família? Pai santo, me ilumina para ver uma maneira de eu ganhar mais dinheiro, Senhor. Eu nunca fui tão pobre. Ó Deus, olha para mim, Pai, e vê uma maneira de mudar meu coração, meu temperamento. Às vezes eu sou ríspido com as pessoas, sou grosso, ou sou desprezador das pessoas.
Pai, eu peço nesta manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia, que derrame sobre mim sabedoria, de modo que eu me alegro, Pai, na tua presença, nessa minha provação, na provação de vários aqui, Senhor. E eu te peço que o teu Espírito Santo encha o meu coração, me encha de sabedoria, e eu bendiga o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor seja com vocês. Cumprimente seu irmão, sua irmã, na paz de Cristo, queridos.